My Little Pony Infection. O alvo de My Little Pony, uma versão distorcida onde todos os pôneis foram infectados por um vírus estranho, que os transformou em criaturas grotescas. E eu acredito que você tenha se deparado com algumas outras versões, mas com a mesma ideia. Mas enfim, esse é o... O vídeo começa com a Harriet indo para a casa da Twilight, acompanhado da Applejack. Ao chegar lá, elas encontram a Twilight que aparenta não estar nada bem. Então a Harriet começa a dizer para a Twilight que a Applejack ultimamente está se sentindo mal. Em seguida, pergunta se ela ainda tem, só que não termina a frase, porque ela nota que a Twilight está estranha. Portanto, ela pergunta se ela está bem e o que aconteceu. Após essas perguntas, a Twilight vira a cabeça e é notável que a sua aparência está bem diferente do normal, com seu corpo quase expondo todo o esqueleto. A Harriet olha para ela e vira para Applejack, que também se transformou devido à infecção em sua perna. A Harriet vendo aquela cena toda, ela começa a correr de forma alucinadamente até a casa da Fluttershy. Após chegar, ela bate na porta. Em seguida, a Fluttershy atende-a. A Fluttershy diz que estava à espera da Rainbow para ir embora e ela poderia ir junto com elas. No entanto, só tinha um problema. A Harriet estava infectada. A Fluttershy então pergunta o que aconteceu. A Harriet diz que a cura que a Celeste deu para Twilight não funcionou e a Applejack se foi, e que não sabe quanto tempo ela tem. Então sugere para a Fluttershy fazer a sua última festa. A Fluttershy concorda com a ideia e diz que elas têm apenas um mês para encontrar a cura. Após isso, a Fluttershy serve o suco de maçã da última produção e começa a falar que esse suco é a última lembrança que ela tem da Applejack, e que ela e a Pink e a Applejack foram os primeiros pôneis que provaram o suco antes de vendê-lo, e que o gosto era diferente do normal. Em seguida, a Harriet diz que esse pode ter sido o problema de todos esses eventos, e deduz que a Fluttershy pode ser imune, pelo fato de que ela ainda está normal ao contrário dos outros pôneis. Quando a Harriet diz isso, alguém bate na porta, e a Fluttershy acha que talvez seja a Rainbow, que vem à sua busca. E quando abre a porta, era a Twilight, com um rosto bizarro, que subitamente começa a gritar. Elas ficam assustadas e fogem do local, até chegar em casa de Zecora, que os abriga. A Zecora pergunta o que aconteceu, mas a Harriet questiona se ela bebeu suco de maçã. Ela responde que ainda não experimentou desde que recebeu, e pergunta se o problema pode ter vindo do suco. A Fluttershy responde que ainda não tem certeza sobre isso. Então, para descobrir, elas vão ao pé de uma panela, e a Zecora retira uma pena de asa da Fluttershy e coloca na panela. E eles descobrem que a Fluttershy tem sangue de morcego. A Harriet fala que a Fluttershy é um Pégaso, mas a Fluttershy explica que ela já foi ela mesma, porém, por acidente se transformou em uma vampira. A Harriet diz que os morcegos ajudem a produzirem frutas melhores. A Zecora fala que sabe bem disso, porque algum deles já caiu acidentalmente na sua mistura. Exatamente ao mês, quando as Fluttershy experimentaram suco de maçã, mas o morcego acabou por sobreviver e escapou. Isso explica o motivo pelo qual a Fluttershy não foi infectada. Isso quer dizer que ela é a cura. Ela é interrompida por um barulho, e era a Twilight que murmura por ajuda. Então a Zecora retira o sangue da Fluttershy para depois colocar na infecção da Harriet, mas nada acontece. A Zecora então sugere que a Fluttershy se transforma em Morda, só que a Fluttershy não tem coragem de fazer isso, porque tem medo de perder o controle. Portanto, a Twilight pega na Harriet e a Harriet ataca-o com uma pedra, e a Twilight revida. A fazer isso, ela fere um coelho. A Fluttershy vendo toda aquela situação, ela fica furiosa e pergunta como ela pode fazer isso, e sem hesitar, ataca a Twilight com uma mordida de vampiro. Após ter feito isso, a Twilight começa a voltar à sua forma normal, portanto, confirmando a teoria de que ela é a cura. Após isso, as três se encontram no chão. A Fluttershy fica feliz por ter salvado a Harriet, mas a Harriet está feliz por ver a Twilight em sua forma normal. Agora estava na hora de encontrar Celestia. A Twilight está inconsciente e a Celestia não sabe se ela vai acordar e diz que todos os pôneis podem não ter força suficiente para sobreviver à cura. Igual a Harriet, a Fluttershy responde que elas são a prova de que a cura pode ser controlada. Então a Celestia diz que tem a magia solitária e que está na hora de usá-la. Na próxima cena é nos apresentada a Ponyville, tomado pelo silêncio, e a Pony Cira se escondendo dos pôneis infectados. Ela dá uma olhada para ver se não tem nenhum pônei por aí. Mas por azar, um pônei infectado surge por trás dela, e ela pensou que fosse seu fim, mas no final foi salva pela Celestia. A Fluttershy vai até a casa da Applejack. Ao chegar lá, ela bate na porta, mas ninguém atende. Então decide entrar na casa. Ao entrar, ela encontra a Applejack que está infectada e parada em um canto, com a tartaruga dentro da carapaça com medo. A Fluttershy começa a chorar vendo a Applejack daquele jeito. Voltando para a Twilight, ela acabou por acordar e foge do hospital. A enfermeira chega no quarto e não encontra a Twilight,
E ela fica em pasmo e a cena é cortada para uma casa na árvore, onde se encontra dois pôneis com medo de algo e começa a se ouvir sussurro, até que alguma coisa começa a subir nas escadas da casa e era a Apple Bloom. Já infectada e extinta a atacar, mas são salva pela Twilight, que agora é uma vampira por conta da mordida. Agora na visão da Hariti, ela está procurando a sua irmã e é notável que ela perdeu uma perna por causa da Twilight. E ela consegue encontrar sua irmã que pensou que tinha perdido ela para sempre. A irmã dela diz que foi salva pela Twilight. A Hariti não acredita que realmente ela acordou e fica feliz por ela estar bem, mas ela não entende como ela está em pé porque ela estava fraca. A Twilight responde que seus sinais vitais não foram detectados por máquinas, pelo fato de que ela já não é mais um pônei, e ela acha que nem todos os pôneis podem lidar com outra informação. A Hariti fala que a Celeste já tinha os avisados, porém ainda não pode desistir porque a Equestria ainda não está fora de perigo. E a série termina com a Feathershade no chão, que aparentemente foi atacada pela Applejack. Bom, resumindo, todos esses eventos se iniciou por causa do suco de maçã, que de alguma forma contraiu um vírus que infeccionou todos os pôneis que beberam. E os primeiros pôneis que contraíram esse vírus foram a Pink e a Applejack, mas com a Feathershade aconteceu o contrário, por causa do sangue do morcego que o tornou imune a esse vírus, assim se tornando a cura, mas só que nem todos podem lidar com a cura e contra a informação. E eu acho que essa série não acabou por aí, pelo fato de que a Kestra ainda não está fora de perigo, e que tem mais coisas ainda faltando. E eu realmente fiquei curioso em saber se a Feathershade está realmente morta, ou qual vai ser o próximo passo. Mas enfim, esse foi o vídeo, e obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Anto, e até o próximo vídeo.